Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho, tá? Da antiguidade para a Idade Média. E a gente vai falar agora sobre a crise do Império Romano, tá? Após o Império Romano chegar ao seu apogeu, vai iniciar ali, a partir do século III, um longo período de crise. Essa crise vai ser causada por diferentes motivos. Um dos motivos delas vai ser que a economia romana, ela tinha como base o sistema de escravista, tá? E os romanos, eles escravizaram grande quantidade de pessoas, e entre elas as populações derrotadas também em guerras de conquista. E com o fim ali da expansão do império por volta do ano 100, houve ali uma expressiva queda ali da quantidade de escravizados. Isso começou a diminuir o quê? Tragicamente a produtividade e gerando uma grave crise econômica. Essa crise, pessoal, ela reduziu-se o comércio e comprometeu o abastecimento de quê? De grandes centros urbanos. Com isso, milhares ali de pessoas passaram a ter dificuldade ali em viver nas cidades e começaram a migrar para o campo, onde viveriam sob a proteção de grandes proprietários de terra, dando origem também ao sistema de colonato, tá? Esse sistema de colonato, tá? A esse processo todo, ele foi conhecido e chamado de ruralização, tá? Isso é muito importante, não se esqueça. Ruralização. Isso aí vai estar na prova de vocês, tá? Com essa diminuição toda da produção e do comércio, a crise também afetou a arrecadação de quê? De impostos. Isso tornou o Estado mais fraco. Isso reduziu também a sua capacidade de quê? De manter as fronteiras do Império em relação às migrações dos povos germânicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os povos germânicos. Vamos lá. Ó, os povos germânicos, pessoal, eles correspondiam a diversos grupos que habitavam a Germânia, região localizada fora ali dos domínios do Império Romano. E entre ali os rios, que tipo de rios, professora Ângela? Os rios Danúbio, tá? Reno, Vistula e o Mar do Norte, tá? Essas áreas todas aí correspondem a quem? A Alemanha e a Áustria, tá? Eles ainda que mantivessem assim, suas especialidades, tá? Esses grupos, eles tinham uma semelhança, tá? Porque eles viviam da agricultura, tá? Agricultura subsistencial, tá? Eles viviam da pecuária, eles viviam também da dominação de exploração também de metais, tá? Essa estrutura social dessas comunidades todas, ela era baseada na família patriarcal, tá? Na qual a figura masculina estava toda concentrada e no todos os poderes deles ali, tá? E as famílias se organizavam em clãs, tá? Os clãs formavam o quê? As tribos. E os clãs também, pessoal, muito importante saber disso, eles viviam em casas coletivas, tá? E havia também uma divisão de trabalho. Entre quem? Entre homens e mulheres. E o poder ali dos chefes de guerra, reis, sacerdotes, era determinado pelo direito consuetudinário, tá? E isso também tomou uma decisão que eram baseadas nos costumes deles, tá? Os seus costumes. Os costumes de quem? Das tribos, que era por meio do consenso na Assembleia dos Homens Livres, tá? E não se esqueçam também que nessa invasão todos os povos germânicos, tá? Temos também outra também que se juntou também contra os romanos, foram os bárbaros. Os bárbaros também no Império Romano ali. A palavra bárbaro, ela vem de quê? Ela vem do grego, tá? Que barbaroi, tá? Que significa estrangeiro. Assim eles eram dominados, os povos que não falavam grego e nem latim, tá? E como os germânicos também, tinham os hunos,
os celtas e tinha outros também, tá? Que a gente não vai falar agora no momento. Mas os romanos, pessoal, eles consideravam bárbaros todos que não pertenciam à civilização ali grego-romana, tá? Só que com o passar do tempo ali, esse termo, tá, passou a ser usado de forma pejorativa, como um sinônimo de quê? De não civilizado. Não se esqueçam, a invasão dos bárbaros na Europa, ela provocou ali uma maior ruralização, como eu acabei de citar e falar para vocês aqui na entrada aqui, no começo da crise do Império Romano, tá bom? Sobre o colonato, tá? Não se esqueçam disso. Nós vamos falar também um pouquinho mais sobre Constantinopla. Vamos lá. Ó, Constantinopla, pessoal, era um dos maiores e mais importantes centros comerciais, tá, da Idade Média. A cidade, ela era habitada por pessoas de diferentes origens, tá? Como quem, professora Ângela? Árabes, venezianos, genoveses, gregos e romanos. Havia ali também, em Constantinopla, pessoal, um grande fluxo de pessoas nas cidades, tá? Eram viajantes, tá? De diferentes regiões ali, que eles iam para Constantinopla com o objetivo de quê? De vender e comprar mercadorias. E a localização toda ali da cidade, tá? Na divisão era entre a Ásia e a Europa, tá? Isso era um privilégio ali para eles sobre as trocas ali, trocas comerciais, por causa dessa localização toda. Porque essa região, pessoal, ela passava grande parte das rotas do comércio marítimo e terrestre entre os dois continentes, tá bom? Ásia e Europa, tá? Vamos ver outra coisa que também mais importante também para vocês. Tô dando uma pincelada nas coisas mais importantes por causa da prova para ficar mais fácil para vocês, tá? Vamos ver aqui rapidinho. Outra aqui importante da Alta Idade Média. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho falei dos reinos germânicos, né? Que lá na Alta Idade Média, entre os séculos 5 e o século 10, ela foi marcada ali pela formação dos reinos, como eu acabei de falar, que foi os reinos dos germânicos e os reinos dos bárbaros, como eu acabei de citar para vocês. Esses territórios antes eram dominados pelo Império Romano do Ocidente, tá? E as sociedades ali que se desenvolviam ali, começaram a se desenvolver ali nos reinos germânicos, no período medieval, eles combinaram ali elementos culturais das próprias tradições dele, mas eles tinham ali uns aspectos de origem o quê? Romana. Só que dessa maneira toda ali, eles ficaram conhecidos também como reinos romano-germânicos, tá? E os francos, pessoal? Então vamos lá nos francos. Ó, um dos principais reinos do período medieval foi o reino dos francos, que também era chamado de França e estava localizado na região da Gália, tá? O reino franco, ele conseguiu alcançar uma certa estabilidade ali, tá? Principalmente por causa de quê? Das alianças que ele fez com a Igreja Católica. Só que em 496, o governante Clovis, o que ele faz? Ele unificou os francos e converteu o povo todo ali no cristianismo. Isso, pessoal, fez com que se fortalecesse cada vez mais o poder deles. Porque nessa aliança toda ali, eles tiveram de ceder alguns dos seus territórios à Igreja Católica Romana. E o Império Carolíngio? Vamos lá. Um dos governantes mais importantes dos francos foi o imperador Carlos Magno. Só que em seu governo, no governo de quem? De Carlos Magno, outros reinos ali foram conquistados e anexados ali ao território franco. Aí eles começaram a formar ali na Europa um extenso Império Carolíngio, tá? Vamos lá para outra importante ali. O feudalismo. Vamos lá. Importante também o feudalismo. Tá.
O período medieval, ele foi marcado por um sistema socioeconômico chamado de quê? Feudalismo, tá? Com a dissolução toda do Império Romano e posteriormente a desestabilização do Império Carolíngio, ocorreu ali na Europa uma fragmentação de quê? De poder político. O governo, ele passou a ser exercido de uma forma de uma forma descentralizada ali do poder, somente por causa de quem? Pelos proprietários de terras, que também eram conhecidos como senhores feudais. E lá no feudalismo, tá? Os camponeses, eles viviam sob a proteção dos senhores feudais. Só que eles tinham algumas obrigações a cumprir. Como o quê, professora Ângela? Como o pagamento de tributos, tá? E tinha também seus afazeres, tá? Lá na sociedade feudal, tá? Nós temos os grupos que eles compõem ali a sociedade feudal. Nós temos a nobreza, o clero, tá? E os camponeses, tá bom? Vamos para outra coisa importante também, tá? O ritual dos vassalos suceranos, que era também através do feudalismo. Lá no feudalismo, a sociedade ali era regida por quem? Pela dinâmica dos feudos, tá? E pelos poderes políticos e econômicos dos senhores feudais. Muitas vezes, assim, esses grandes proprietários dividiam seus territórios ali e estabeleciam o quê? Laços com quem? Com os vassalos, para formar o quê? Uma rede de aliados que fosse útil em termos de guerra, tá? Vamos compreender isso melhor. Então vamos lá, professora Ângela. Um senhor feudal que fosse dividir seu território, ele era considerado o quê? Sucerano. Aí ele concedia parte de suas terras a outro nobre, que ficava conhecido como vassalo. Esse laço de fidelidade era estabelecido por meio de uma cerimônia, tá? Ritualística, na qual o vassalo, tá? Se ajoelhava para fazer o juramento ao seu sucerano. Aí, ali, nessa ritual todo, aí ele prometia ajuda em tempo de guerra. Os juramentos, pessoal, eram feitos estendendo-se a mão sobre uma Bíblia, tá? E se encerravam com a entrega de quê? De um objeto simbólico. Esse objeto estava representando para eles o feudo, como que um bastão ou um punhado de terra. E os laços ali de vassalagem e sucerania foram fundamentais para formar uma dinâmica feudal da Idade Média, tá? Vamos ver também outro ponto importante aqui, que eu deixei separado para vocês. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Lá na baixa Idade Média, nós temos também as cruzadas, que foi muito importante. Ó, a cidade de Jerusalém, ela era importante para os cristãos. Por causa de quê, professora Ângela? Porque teria sido o local onde Jesus viveu. E em razão disso tudo, a cidade ficou conhecida como Terra Santa. E ali nessa Terra Santa, ela atraía muitos cristãos em peregrinações religiosas por ser considerada o quê? Sagrada, tá? Só que lá no século XI, tá? A cidade ela foi ocupada pelos muçulmanos, o que acabou dificultando o quê? A livre circulação dos cristãos, tá? Porque os muçulmanos não eram cristãos. Eles queriam, a fim de justificar suas ações, como o quê? Uma retomada da Terra Santa. Eles queriam a Terra Santa. E o Papa Urbano II, aí ele convocou os fiéis, tá? Em expedições militares ao Oriente Médio, e isso teve guerra, conflito. Essa expedição toda que ele reuniu os militares ficou conhecido como cruzadas. Aí, ao todo, foram realizadas 8 cruzadas, tá? E também nós temos
as principais motivações das cruzadas? Eram o quê? Ah, professora, tinha motivações? Tinham. E as principais motivações das cruzadas eram a peregrinação aos locais considerados santos, a expiação dos pecados, tá? E o combate militar aos povos considerados o quê? Infiéis. Só que com o passar do tempo todo ali, a Igreja Católica, tá? Os reis e os membros da nobreza, os comerciantes das cidades italianas, passaram o quê? A se beneficiar com as conquistas políticas e econômicas que estavam resultando aí dessas expedições todas e investir em sua continuidade, tá? Só que as cruzadas, pessoal, ela possibilitou para esses grupos o quê? A conquista de territórios, trocas comerciais, a ampliação, de contato entre o Ocidente e o Oriente, tá? Vamos ver aqui as transformações no mundo medieval. Vamos lá. Lá no mundo medieval, eles têm um sistema de rotação trienal. Então, vamos lá. Ao longo ali dos anos, teve transformações tecnológicas, principalmente aonde? Em relação à produção agrícola. Essas transformações tecnológicas, elas marcaram ali o período da Baixa Idade Média. Nós podemos também citar as alterações no modo de produção agrícola. Temos uma técnica, a técnica de quê? De rotação trienal de culturas. Tá, isso é o quê? Isso em que os terrenos eram divididos em duas partes cultiváveis. E uma de repouso, tá? Duas. Uma ficava em repouso, passando por rotações anuais. E isso começou a permitir o quê? O melhor aproveitamento das terras e o aumento na oferta de alimentos, tá? Como nós temos aqui. E além dessa divisão toda, que uma trabalhava e a outra ficava em repouso, as terras, tá? Eles tinham também alterações tecnológicas, que foram importantes também pela substituição. Eles substituíram o arado romano pela charrua, tá? O arado com lâmina de metal que penetrava mais profundamente no solo, tá? O cavalo também passou a ser usado para puxar o arado, o que também aumentou a agilidade e a produtividade nos campos, tá? E ainda também ampliou-se o uso de quê? Dos moinhos, tá? Movidos a água ou pelo vento, tá? Essas inovações todas, pessoal, tanto possibilitaram o aumento da produção toda de alimentos, quanto promoveram melhorias ali na qualidade de vida da população da Baixa Idade Média, tá? Vamos ver mais aqui. Temos também a arte na Idade Média. Nós temos também ali a transformação toda da igreja. Nós temos um livro medieval muito bem iluminado, tá? Que ela é chamada de Iluminuras, tá? Que elas eram bem ilustradas, elas eram feitas à mão, tá? E no momento da sua reprodução ali de obras escritas, geralmente ali eles foram criados pelos monges copistas, tá? E elas também podiam ser de ter mais religiosidade também, mas também era conhecida também chamado pelos bestiários, tá? Que é livros sobre animais e seres fantásticos ali. E também foi desenvolvido também nessa transformação toda da igreja, tá? Nós temos os vitrais. Os vitrais, pessoal, eles embelezavam as catedrais e além de terem funções decorativas, elas tinham também objetos didáticos, como instruir os fiéis sobre acontecimentos bíblicos, já que muitas pessoas naquela época não sabiam ler. Nós temos aqui na Catedral de Duque de Caxias, nosso município, nós temos a Catedral de Santo Antônio. Então lá você pode observar que lá tem os vitrais. E os vitrais contam a passagem da Bíblia todinha. É só quando você chegar lá e você entrar na igreja que você vai ver, tá? Nós temos também, tá, os retábulos e as relíquias sagradas,
elas também eram uma produção artesanal que tinha também característica do período medieval. Esses objetos todos traziam as figuras de quê? De santos e de cenas bíblicas, tá? Deixa eu ver aqui. Outro também importante pra gente, tá? Esse estilo todo da parte da igreja, tá? É um estilo estético, tá? Esse estilo marcou ali a arquitetura das catedrais durante a Idade Média. Esse estilo todo que eu acabei de falar para vocês, que marcou a arquitetura das catedrais, ela ficou conhecida como gótico, tá? Não se esqueça, gótico. Ficou muito importante ali para eles, tá bom? Agora eu vou fazer tipo assim uma revisãozinha, né? Falar mais um pouquinho para vocês terem uma melhor assim, lembrança na hora de estar fazendo a provinha de vocês, tá? Então, relembrando, a invasão dos bárbaros na Europa, ela provocou ali uma maior ruralização, que eu falei para vocês já, tá? E uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu, tá? Também foi que os camponeses eles viviam sob a proteção dos senhores feudais. E eles também tinham algumas obrigações a cumprir, como o quê, professora Ângela? O pagamento de tributos, tá? E não se esqueça que a partir que eu falei do estilo da igreja também, não se esqueça que é um estilo, eu acabei de falar para vocês, é um estilo gótico, tá? Que foi da igreja, tá? E um contexto também, o contexto da Baixa Idade Média, que foi um sistema ali de rotação do solo, que eu acabei de falar que ela dividia em duas, lembra? Que uma trabalhava e a outra ficava em repouso. Então, no contexto todo ali da Baixa Idade Média, a rotatividade trienal, ela se referia ao quê? A um sistema de rotação do solo como forma de quê? De garantir maior produtividade do plantio. E as cruzadas? As cruzadas, pessoal, elas tinham como principais ali para a população, principais objetivos ali das cruzadas, tá? Era libertar ali a Terra Santa, tá? A Terra Santa conquistada pelos quem? Pelos turcos e a dominar ali aquelas rotas comerciais de mercadorias, conforme eu acabei de falar para vocês, tá? E o continente também, e de continente aí, tô em continente, eu falei da Ásia e da Europa, tá? E o acontecimento também que se estabeleceu como marco ali de tudo do fim da Idade Média foi a conquista de Constantinopla, tá? Isso marcou muito mesmo ali toda aquela situação, tá? E o feudalismo, pessoal, não se esqueça, relembro de novo, porque ele foi um modo de organização social, político, econômico, religioso e ideológico que se estruturou ali, lentamente na Europa após a queda do fim do Império Romano, tá? Do Ocidente. E isso permaneceu assim durante parte da Idade Média toda, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? Para vocês darem uma relembrada, tá? Que o clero, ele era responsável por rezar e ele exercia também uma grande influência política sobre as pessoas daquela época, tá? E o feudo também, ele se dividia em três partes, tá? Da propriedade individual, do senhor, o manso servil e o manso comunal, tá? E nós temos também, tá? Que eram considerados também, pessoal, não se esqueçam disso, tá? Eles eram considerados alguns dos principais tributos, tá? E impostos da época, que era o quê? A captação, tá? Que era muito importante, o dízimo, que acontece até hoje,
tá? Nas igrejas católicas, evangélicas também, nós temos o dízimo e a corvéia, tá? Não se esqueçam disso. Ó, eu creio que agora deu para vocês entenderem um pouquinho, tá? E boa prova, tá bom? Tchau, tchau.